e acha o ponto que você quer, assiste a reunião e tá ótimo, né? Então vamos lá. Agora é o conteúdo de hoje em si. Esse é o primeiro slide. Tá? Vamos lá. Papum. Planilhas. Planilhas é o conteúdo que a gente vai falar. Eu vou começar esse primeiro slide. Eu deixei ele em inglês. Eu vou falar ele em inglês e peço desculpa que a minha pronúncia está longe de ser perfeita, tá? Eu não sou expert em inglês. Faz muitos anos que eu não trabalho em uma empresa que se fala inglês. E acho que é uma das formas de a gente praticar. Sei que vai ter gente que vai boiar. Depois a gente vai ler de novo esse mesmo slide em português, tá? Mas eu vou começar em inglês. Se vocês acharem que ficou muito ruim, pode dar opinião. A gente tem que aceitar a crítica para melhorar, né, gente? Sempre crítica é para isso, tá? Então, vamos lá. Então, hello, my name is Ricardo. I am your IT teacher. And sometimes my approach goes beyond IT, and I teach computer science also. But sometimes I teach things that are related to computer science and IT. That's why I put it here, best of both worlds, right? And I'm available to answer all your needs in Google Classroom and in e-mail also, right? Então, o que eu falei aqui? É uma forma de praticar, tá? Recomendo que vocês façam isso também entre amigos, que nem eu disse. Às vezes parece meio estranho fazer isso, tá? É meio arrogante, mas é a única forma que a gente tem de praticar, entendeu? Eu não estou querendo mostrar nada para ninguém. É uma forma da gente praticar. Computação tem muitos termos que você vai achar em inglês, muitos tutoriais, e aí de você ir vendo a terminologia, vai quebrando essa barreira, né? O que foi que eu falei ali? Eu falei que eu sou professor de tecnologia de informação, então mais um termo, IT, né? E que eu ensino ciência da computação para vocês também, às vezes, que é Computer Science, mas que às vezes eu ensino outras coisas relacionadas. Vai falar alguma coisa? Bom, enfim. E aí que eu estou à disposição de vocês no Google Classroom, e se o Google Classroom não for suficiente, só me mandar um e-mail, tá? A gente vai ver hoje o que são tabelas. Eu tentei fazer um approach bem vida real. Oi, vai fazer uma pergunta? Pode falar. Não tem problema. Ela está travada? Não tem problema nenhum, que nem eu falei. Se cai, se sai, relaxa. Se achou que perdeu algum conteúdo que você está perdida por causa daquilo, depois a live a gente disponibiliza, é para isso mesmo, tá? Não é só para quem assiste por algum motivo técnico, tem que assistir depois. Então, a gente vai falar o que são tabelas, por que ela é tão útil, o que são planilhas, qual a relação... É tudo uma questão de termo, né? Qual a relação entre elas, e um artefato que tudo isso gera, que são os gráficos. A gente vai falar sobre a aula de hoje. Então, quando a gente procura a definição formal do que é tabela, já no Wikipedia, que não é tão formal assim, você já vê que é um assunto que eles põem uma coisa meio formal, tá? Então, que tabela é uma representação matricial, ou seja, na forma de matriz, vamos traduzindo cada termo aí devagarzinho, que tem linhas e colunas, então aqui estão as linhas, aqui estão as colunas, claro que isso é óbvio, mas calma, a gente já vai explicar por que eu estou falando com tanto detalhe, tá? A primeira coisa é que existe um certo padrão, que não tem na ABNT, mas que normalmente quem vai trabalhar com planilha vê, de colocar na mesma coluna o mesmo dado, sem problema, gente. Quem está avisando aí que saiu é a mesma coisa. Então, a gente põe aqui, normalmente, em cima, o tipo de dado. Então, aqui é a unidade federativa. Então, aqui só vai ter unidade federativa, que são os estados. São Paulo, Janeiro, tal. Aqui é a quantidade de casos. Então, 73 mil casos, 72 mil casos, tá? Aqui é a quantidade de óbitos. Então, uma tabela ela vai ter sempre um certo padrão que se segue, mas pode, não tem perda no armazenamento de informação, ser o contrário.
você colocar aqui o nome e aí os dados aqui. É que quando você fala em planilha normalmente a coluna é o nome, tá? Se você inverte isso, você vai confundir muita gente que trabalha na área, né? Onde mais tem tabela? Tabela é um negócio que a gente vê, assim, quais são as tabelas famosas, né? Na ciência, a tabela mais famosa que eu consigo pensar é a periódica. Ela é fruto de anos e anos de trabalho de ciência, tá? Porque ela tem um monte de informação, ela passou por transformações. Então, para quem acredita que ciência é uma coisa assim, eu tenho uma opinião diferente. Ciência não é baseada em opinião, porque o cara acordou de mau humor, tá? Essa tabela foi construída com trabalho, e a pessoa se baseou no trabalho anterior. Ela teve várias versões, tá? E ela foi construída assim. Vou falar algumas coisas que tem. Por exemplo, aqui esses caras têm as mesmas propriedades. Então foi baseado aqui o nome de família. Quem está na mesma coluna. Quem pôs na mesma cor é porque tem características iguais. Então aqui, rosa, você olha aqui embaixo, metal de transição. Opa, então aqui é tudo metal de transição. Então aqui é tudo ametal. Ali é tudo gás nobre. Aqui é tudo gás nobre. São os caras menos reativos. Então aí você pode separar, quando você anda para cima e para a direita é mais eletromagnético, quando você anda para baixo, para a esquerda, a massa atômica é maior, porque cada número aqui quer dizer um negócio, né? Não está aqui à toa esses números. Aqui é o número atômico, aqui é o símbolo químico, que é o nome dele, né? Aqui por escrito e o abreviado. Aí embaixo você tem o peso atômico dele, tá? Tem tabelas que tem outro número aqui, tá? Enfim. Ela é um fruto de diversos e diversos anos de evolução. Pode ser que venha uma tabela periódica ainda melhor, com mais coisas. Porque aqui vocês podem perceber que essas linhas caíram. Esses caras são artificiais, né? Esse número atômico muito grande. Quando começa a ter muito próton, começa a ficar muito pesado. Não é mais ou menos o que sobra da estrela, né? Os materiais que tem na Terra, normalmente são esses aqui de cima. Então tem muita coisa interessante de olhar uma tabela periódica, né? Essa é uma tabela super famosa, a tabela FIP. Ela não é uma tabela física, não é uma tabela que ela é marmorizada, que o pessoal vai lá e entalha ela numa pedra, numa madeira, tá? É uma tabela que eu não sabia, pesquisei para fazer aula para vocês. Ela é baseada na declaração que as pessoas fazem de comprar e vender carros. E aí a pessoa faz uma média, por isso que ela é sempre reatualizada, tá? E ela tem lá o modelo de todos os carros e quanto que vale os carros, né? Quanto vale um Fiat Uno branco 2 portas 2010? Gasolina. Quanto vale, tá? Então, é isso que tem nessa tabela. Claro que aqui eu tirei o print de um sistema de alguém, tá? Que importou isso da internet e usou num site, em algum lugar, tá bom? Não é que é toda a tabela FIP é essa aqui. Esse é um exemplo desse sistema que usa a tabela FIP. A gente vai ter várias cópias da tabela FIP na internet, né? Essa aqui a gente põe para quem gosta de futebol, ficar bem claro como uma tabela pode ser útil e tal, mas que serve para qualquer esporte, tá? É um momento que, claro, o Flamengo estava aí super bem, né? Estava super bem nos últimos anos, eu acho que deve ser do ano passado, retrasado. O que é legal de mostrar nessa tabela? Normalmente a gente vê a tabela vendo assim: primeiro lugar, Flamengo, 48 pontos. Segundo lugar, 38 pontos. Terceiro, Grêmio, 37. Quarto, Santos. Tá, beleza. Ou seja, a gente vê a versão simplificada, tá? Agora, essa tabela não é as únicas informações que tem no campeonato. O campeonato ela tem várias outras regras, e aí você tem que vir aqui nas outras colunas. Aqui tem a coluna de jogos, por exemplo. Todos os times aqui jogaram 19 jogos. Qual que é o porcento de aproveitamento do Flamengo? Então você vem aqui de 19, ganhou 15. Então foi 84%, porque 15 é 84% de 19. Tá? Que nem aqui. Tem times empatados, tá? Mas o que tem mais vitória está na frente, olha só. Por quê? A vitória dá 3 pontos. O empate dá 1.
3 empates também dão 3 pontos. Então, gente, não vai ficar pensando em discutir time, tá bom? É só para mostrar como é útil o dado e a tabela. Quando você quer saber quem vai desempatar, você tem que vir aqui na coluna vitórias e ver aqui 12 e 11. Então, quer dizer, esse time aqui tem mais vitórias, ele vai para frente. Tudo bem? Tá? Essa tabela é antiga, né, gente? Só para lembrar, nem tá tendo futebol. Certo? Então, a ideia é mostrar como que a gente tem outros dados ligados. A gente vai construindo dados em cima da tabela, vai colocando informações, tá bom? Ricardo, diga. Desculpa interromper aí, o Natan tá mandando no grupo que o computador dele parou, ele pediu para te avisar. Ok. Se você puder responder sem te atrapalhar, que depois é só ele assistir a live, que tudo bem, e tirar no Classroom, fechou. Ok. Ó, essa aqui é uma tabela que vocês vão aprender na faculdade de contabilidade lá. Às vezes alguém tem um parente que trabalha na área de compras, de controle, de contabilidade, né? E aí vocês pensam assim, nossa, controlar uma empresa deve ser, uau, né? Uau, muito difícil. E realmente não é a coisa mais fácil do mundo, porque é trabalhoso. Mas é o que é, né, gente? Olha essa tabela, vocês já vão começar a entender. Vamos lá. Esses termos aqui, eu acho que não são os termos técnicos de contabilidade mesmo, tá? Acho que talvez seja ativo e passivo, os termos, tá? Mas dá para dar um geral de um balancete de verificação, tá? Esse termo, sim, é um termo técnico e que se usa. E por que funciona assim o controle de uma empresa? Dá uma olhada como funciona uma empresa para você controlar. Você olha lá quanto a empresa tem de grana em caixa, você dá uma olhada de quanto tem na conta corrente, você olha quanto que tem o valor de estoque, aí vamos supor, a empresa tem, essa aqui é uma versão simplificada, 10 carros que valem 7 mil reais cada. Então lá tem 70 mil de carro. Vou pular essa linha aqui, vamos aqui, ó, máquinas e equipamentos, você tem 200 mil reais de máquina, aí você tem 200 mil reais de móveis, utensílios e tal. Tá? Essa coluna aqui, que eu pulei, essa porque ela está na outra, é as coisas que a empresa tem. É o quanto a empresa vale, né? E aí você tem lá a outra coluna, que é o quê? Depreciação. Depreciação é uma coisa não tão fácil de calcular, mas você tem que calcular quando você vai fazer uma coisa bem séria de contabilidade. Porque você compra um carro, hoje ele vale 30 mil, daqui 10 anos vale 10 mil, ou menos, né? Então, você tem que ir colocando todo mês, você tem que ir aumentando a depreciação daquele veículo. E de tudo, uma mesa nova vale 200 reais, 400 reais. Uma mesa velha vale 50 reais. Tá? Cada coisa tem uma depreciação maior ou menor, carro é maior, a gente sabe que é maior, né? Então a gente tem que ir calculando assim. O que mais? A gente põe aqui, ó. Eu fabrico pão, tô devendo 200 mil reais de farinha. É uma padaria. Então tem que pôr aqui que eu tô devendo para os meus fornecedores. Tenho um monte de padeiro, 20 padeiros ganham 1.000 reais cada. Então tem aqui 20 mil reais de salário a pagar. Então a gente põe numa coluna que a gente tem, na outra o que a gente está devendo, a gente consegue controlar a saúde da empresa. Tá vendo? Que tipo, parece um negócio de outro mundo que a gente não acha que vai ver no cotidiano, mas vai ver. Porque não importa a área que você vai trabalhar, se é contratado, a primeira coisa que você recebe é uma tabela de horário. Pô, você vai trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 5, das 7 às 9. Entendeu? A primeira coisa que você recebe quando você chega, tá? Então, as tabelas, elas são parte do que você vai ver no cotidiano do trabalho. Eu fiquei tentando pensar num exemplo de emprego que não vê tabela nenhuma. Se vocês conseguirem pensar, não quiserem dizer no chat aí, por favor. Outros termos que a gente usa que são semelhantes à tabela, que são semelhantes a planilhas. Matriz e Matrix em inglês. Para mim, um dos melhores filmes já feitos, para o meu gosto. Matrix, quando a gente vê na matemática, cai meio de paraquedas, mas na verdade é uma tabela de números, tá? Que tem uma ligação com sistemas lineares, tal, mas que matriz em si nada mais é do que jogar ali. Se for fazer uma faculdade exata, no lugar de 2, vai ter seno de 45. Vai ter f de x, seno de x, mas vai estar ali, tá? É um número, é um valor, tá?
Mas você, se você for programar, quiser jogar um dado ali, nome do Pokémon, você joga. Aqui o Squirtle, aqui o Pikachu, aqui, sei lá, tá? Não tem problema nenhum. Tem que ver se isso vai ser prático e útil para você. Mesma coisa na planilha. Você vai usar uma planilha que tem o nome do Pikachu? Você tem que alimentar, senão não. E assim como também tudo se mistura, é a forma de armazenar um dados, então tem uma planilha, ela também é uma tabela de dados. Aqui tem, nome do estudante, aqui os nomes, gênero, aqui nível da classe, se é sênior, calouro, júnior, aqui o estado da pessoa que ela vem, da Califórnia, de Massachusetts. Aí lá eles escolhem já, nesse nível aqui, se eles vão fazer inglês, matemática, arte, física, tá? Acho que física deve ser educação física. E aí qual que é a atividade extracurricular que a pessoa faz? Então aqui é tipo a planilha que a escola tem de um controle. A escola pode ter um banco de dados, pode ter uma planilha, pode ter ambos, que no Interativo tem ambos, tá? Quando você vai fazer computação, a gente sempre fala em banco de dados. Banco de dados nada mais é do que pegar esses dados e modelar para salvar. Então, se você vai trabalhar no sistema que tem uma venda lá, o cara faz um pedido de um produto para fazer uma compra, produto tem pedido. Isso aqui que você vai ver na faculdade de computação, tá? Professor, mas eu vou programar jogo. Tudo bem, então vamos lá. Então, você vai programar jogo, você vai ver a mesma coisa, tá? Não se engane. A gente, às vezes, pensa que vai fazer faculdade de uma coisa, chegar lá, eu vi muita gente na faculdade assim, chegava lá na faculdade e falava, eu achava que para fazer site era chegar lá e falar assim, computador, faça o site. É um site de esportes, faz aí. Não é, né, gente? É mão na massa as coisas na vida, tá? Todas as outras áreas também têm exemplos assim, entendeu? Você precisa ralar. As coisas são bem diferentes. Então, se você vai programar um jogo tipo FIFA, tipo Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, e você vai, ou de vôlei, seja qual for, tá? De esporte, você vai programar igualzinho se você tivesse sido contratado pela FIFA para fazer um campeonato. Por quê? Porque no jogo vai ter lá vai ter uma equipe, cada jogo ela tem duas equipes, então equipe 1 e equipe 2, que vão se enfrentar. Não tem 3 equipes, não tem uma equipe só. Um jogo é imprescindível que tenha 2. Tá? O que mais? Esse jogo vai acontecer em um estádio, tá? Tem categoria. Enfim, por curiosidade para vocês entenderem como funcionam as áreas. Como é que você armazena dado. Se você gosta da área de elétrica, eletrônica, por exemplo, vai programar. Aqui é um livro que eu estava lendo, tá? A gente nunca para de estudar. Você vai programar em Scilab, que chama essa linguagem, ela trabalha só com matriz, que nem eu falei, que é só usado em matriz. E aqui um termo que vocês vão ver, um dia vai cair de paraquedas no colo de vocês, vetor da física. Nada mais um vetor linha, um vetor coluna, é isso aqui, ó. É quando você trabalha na matriz, às vezes se você tem 2 vetores de força, você tem 2 colunas na matriz, né? Nada mais é do que isso. Tá? É um sistema com 2 vetores de... Mas enfim, gente, eu não vou cobrar decoreba disso aí, estou mostrando como curiosidade a terminologia para vocês saberem que diversas áreas acadêmicas ou não têm uso de dados, tá? E ela possibilita também o armazenamento e o filtro, porque dado, eu já expliquei para vocês, é a coisa mais valiosa no mundo hoje em dia, tá? Porque para as empresas hoje em dia, elas encaram o mundo tecnológico como se fosse a Terra. Está cheio de areia e terra no mundo, tá? E por isso que eles chamam de mineração de dados. Poucos dados ali no meio são diamantes, tá? Então, alguns dados no meio dos dados são as coisas mais valiosas do mundo. E é assim que eles entram nos sistemas, com um monte de tabela. Aí eu fiquei pensando em exemplos meio esdrúxulos, tá? Quando eu tinha idade de vocês, o atleta mais midiático que tinha era o Michael Jordan. Ele foi um excelente jogador de basquete, né? Dava muita entrevista, saía muito na TV. E eu fiquei pensando, será que o Michael Jordan é um cara que viu uma tabela? Claro que o Michael Jordan é o cara que sentou lá para ficar alimentando o computador. Mas perdeu o tempo precioso do cara
fazendo ele digitar os dados. Mas quando você vê as entrevistas dele, os documentários dele e tal, você vê que ele é um cara que ele analisava. Ele não pagava um cara para analisar para ele, depois ele saía decorando. É muito pior ele decorar o que um cara falou do que você vê ele falando nas entrevistas. Ele analisava quantas cestas ele tinha feito, quantas faltas ele cometeu, quantas faltas ele sofreu, quantos rebotes ele fez, quantos roubados de bola ele fez, entendeu? Ele analisava, tá? Ele analisava, inclusive, qual o tipo de falta que ele cometeu, se foi uma falta para parar contra-ataque, se foi uma falta por querer, ou uma falta que ele foi tentar pegar a bola e foi lento e bateu na mão do cara, e aí deu uma falta à toa pro cara. Uma falta que o cara estava fazendo a bandeja, ele foi tentar interceder. Ele também analisava o tipo de cesta, se foi uma cesta de 3, se foi uma cesta de bandeira. Ô, professor, mas isso está muito complicado. Eu só quero jogar basquete. Claro, gente, que quando foi o início da carreira do Jordan, o cara não ficou lá se concentrando nisso. Ele se concentrou em ficar mais técnico, em ficar mais forte, em fazer a faculdade dele, porque ele fez uma faculdade lá na Carolina do Sul, muito boa, ligada ao esporte, tá? E aí ele pôde jogar basquete pela universidade, tal. Ele se concentrou nisso. Mas, presta atenção nesse próprio discurso. A partir dali, ele já fez uma faculdade. Ele já aprendeu a tratar dado ali. E ele aprendeu a importância de ele assumir a frente. Tá? Vamos dar um exemplo um pouco mais novo. O Usain Bolt, os caras só corriam, filho. Ele vai ficar olhando gráfico? Vai ficar olhando tabela? Sim, gente, ele ficou olhando tabela. Ele ficou olhando ele correndo em câmera lenta, aprimorizando técnica, tá? Esses atletas de alta performance, eles analisam cada detalhe, então a equipe inteira. Então, aqui é o gráfico dele, ó. Você pode ver que em 2008, a coisa que ele mais trabalhou foi para não ter essa queda dramática no final aqui, ó, que ele perdeu. Então, aqui o risco em vermelho já é o gráfico dele em 2009, tá? Foi analisado milissegundo dele em cada posição para construir esse gráfico de velocidade. E ele ficava analisando. Quem vê o documentário dele sabe que ele também tomava frente. Não era ele que ficava gerando o gráfico e tal. Mas ele gostava de ver e falar, eu estou errando aqui. Então, eu preciso melhorar aqui. Minha postura está errada aqui, eu posso ficar melhor aqui, tá? Outro exemplo mais bizarro aqui, ó. O cara que trabalha com música. Só aqui já tem uma tabelinha, ó. Tá? Não, mas o cara vai trabalhar com ilustração, desenho. Só que se ele for contratado para fazer desenho digital, quantas tabelas vocês estão vendo aí? Eu estou vendo já umas 4. Fora contar a tabela aqui de ferramenta, né? Uma tabela aqui, uma tabela aqui, uma tabela aqui. Certo, gente? Então, difícil é pensar num contra-exemplo, né? Porque a computação, ela, que nem ela falei, ela vai permeando as áreas, ela vai invadindo, né? Como a gente vai consumindo cada vez coisas mais da forma digital, então a gente vai vendo as coisas virarem cada vez mais dados. E para isso eles vão sendo armazenados. É lógico que se você não for trabalhar como ilustrador de teste numa empresa de fabricação de software, não te importa saber como é armazenado. Mas às vezes você é um ilustrador, vai ser contratado para testar um software. Você não vai ser o cara que programa o software, mas você tem que saber, o banco de dados de cor está ruim. A forma como está mostrando esse banco aqui está confundindo o ilustrador. Você tem que saber o que é o banco, sim. Não é nada demais, mas saber só a terminologia, né? Aqui eu coloquei ilustrado para vocês que, para tomar decisão, tem os dados lá, você joga ele nos bancos, aí você gera os gráficos, que nem no caso do Usain Bolt, que ele está rápido e tal, no finalzinho ele está ruim, e aí você toma uma decisão, preciso melhorar o final. Ou a empresa está ficando no vermelho aqui porque comprou muito veículo. Ou não, está com pouco veículo, o valor é baixo. Por isso que o pessoal reclama que não consegue ir para a rua ou fazer entrega. Então, aqui um exemplinho de uma planilha bobinha. Super simples, tá? Aqui um exemplo já mais prático. A pessoa tem uma papelariazinha pequena, tá? Então, ela tem 20 blocos de folha, 22 canetas. Eu deixei o erro aqui da internet para mostrar como o pessoal erra mesmo. Então, aqui a gente tem as borrachas. Borracha tem 14, vendeu 2. Se eu quiser só fazer uma reposição, em vez de gerar um gráfico, eu vim aqui e fazia 20 menos 11, dá 9. Eu tenho que comprar 9 blocos de folha.
Eu tenho que comprar 19 canetas aqui, 22. Mas o gráfico, ele dá mais informação que isso quando a gente vê. Mesmo que eu faça ele deitado, assim, de uma forma que eu nunca vi antes, ó. Eu vendi metade das folhas de papel. Estou vendendo bastante papel. Eu vendi bastante caderno. Ó, lápis, eu tenho bastante lápis lá e estou vendendo pouco. Será que lápis resseca? Borracha eu sei que resseca, eu estou vendendo pouco. Não vou ficar repondo estoque numa coisa que resseca. Então, quer dizer, de olhar gráfico, a gente toma uma decisão muito mais fácil. Tá? Porque tem outras informações que o nosso cérebro já vê que quando eu fizer só ler, vou repor o estoque disso, a gente não vê. Entende a importância de gráfico, gente? Mesma coisa do Usain Bolt lá, ele viu a quedinha, lógico que ele sabe que ele caiu olhando a imagem também, mas ver ali no gráfico é legal de ele ver, ele vai, puxa, olha como caiu bastante, basta eu tentar manter um pouquinho. E a gente já está chegando no final do conteúdo em si, mas eu quero também falar uma coisinha, tá? Que em forma de desafio para vocês. Porque eu falei com o Rodrigo, eu acho legal eu falar isso para vocês. Aproveitar que acabou um pouco mais cedo. O que eu vou querer que vocês façam essa semana é isso. Abrir o planilha, dar uma olhada lá no que tem no menu arquivo, no menu editar, formatar. Pode usar o Excel? Pode. Se for fazer o Excel, faça nos dois, porque a ferramenta centralizada nossa é o planilha. Então, praticamente, o que eu quero fazer, eu vou fazer rapidinho aqui, que vocês fazem semana, é saber onde fica a função criar planilha. Eu está em inglês, mais uma vez. Se de vocês não tiver, é ótimo. No Google Sheets, nova planilha. Vim aqui alimentar uns nomes aqui, nome. Então, aí, eu estou programando um RPG, que todo mundo é mutante de cura. Fator mutante de cura. Meu nome é Ricardo. Eu tenho fator 300. Eu tenho um outro jogador, que é o Juquinha. O jogador mais forte, ele tem fator de 700. É uma fuçada de como você pode inserir dado com o mouse, pulando, como você pode inserir dado com o Tab, ou com o Enter. É isso. Tá? Não tem que mandar nada, não tem entrega. Conforme eu combinei com vocês, a entrega vai ser mais no final. Tá? Depois vocês me dão feedback com relação a isso. Se vocês gostaram desse formato ou não. Foi solicitado. Mas a atividade para entrega vai ser centralizada na minha semana mais para frente. Tá? Depois eu vou colocar uma semana só para uma aula explicando os pedaços das atividades, que eu tenho que cobrir tudo, e a atividade em si. Ok? O que mais que eu queria falar? Ah, lembrei. São duas coisas. A primeira é a seguinte, ó. O professor de matemática, ele ficou loucão. Tá? Ele foi lá e virou e falou o seguinte: eu quero que vocês façam para mim o número de diagonais que tem os polígonos, sei lá, de lados 3 até 20. Ou seja, os polígonos regulares, o triângulo, o quadrado, o pentágono, até 20 lados. E que me entregue. Maravilha. Então, a ideia que eu vou falando para vocês, o que é? Se o professor passa, igual o Bart Simpson, que fica escrevendo na lousa, um negócio para você fazer, e ele é muito mecânico, tá? O que vai acabar acontecendo? Você vai fazer na mão, ou que seja jogar no Excel, um negócio parecido com isso. Você tem uma fórmula, certo? Que, de acordo com o número de lados, o triângulo ele tem 3 lados, você joga lá na diagonal. 3 menos 3, 0. 3 vezes 0, 0. 0 dividido por 2, 0. Tamanho da diagonal é 0. 4 menos 3, 1. Tá? Então, você teria que fazer a conta para todos esses. Existe um jeito no Excel de fazer isso super rápido. Tá? Eu vou mostrar para vocês semana que vem. Vou deixar como desafio, se alguém quiser já fuçar e me mandar lá pelo Google Classroom e tal. Ó, professor, fiz assim. Dá uma olhada na minha planilha. Fica aí o desafio.
tá? Teria como calcular até 100 lados, 1000 lados, com o arrasto de um mouse, você vai calcular, né, a quantidade de diagonais. Claro que é um negócio que vai crescendo, porque isso aqui é uma fórmula quadrática, né? Então vai crescendo ao quadrado, vai tendo cada vez mais diagonais. O ângulo, ao contrário, ele vai ter um limite, né? Ele vai chegando cada vez mais perto de 180, mas nunca passa, porque é impossível passar, né? Cada ângulo interno ali, tá? Mas tem como ir calculando tudo isso aqui super automático, que é o que a ferramenta do Excel, ela permite, é o poder dela. Tudo bem? E bom, e aí agora eu quero, tipo, a opiniãozinha de vocês vai ser muito importante, tá? Mas eu vou começar ressaltando que eu estou pedindo isso de uma forma construtiva, que eu vou usar para o formato das minhas próximas aulas, tá? Eu quero que vocês escrevam aqui no chat mesmo, ou falando, se quiser. Falar assim, ó, professor, a aula que eu mais gostei, ou a pior aula, vou fazer eu mesmo aqui, tá? Pior aula. Vou colocar assim, ó, a melhor. A melhor para mim foi a de mapa mental cartográfico. Depois aqui, melhor mapa mental. E a pior para mim foi a edição de vídeo. Eu não gosto de editar vídeo e tal, vou pôr aqui, a pior foi essa. Tá? Então, é lógico que vocês colocar a opinião de vocês aí, vai ser um pouco contagiado pelo que você gosta mais, tem mais afinidade, ou que você gosta menos. Mas, por outro lado, também independente disso, pode já começar a fazer, gente, eu vou estar lendo, tá? Independente disso, eu dei em formatos diferentes. Algumas eu dei mais rápida, outras eu dei mais pausada, outras eu quebrei de uma forma diferente. E aí, eu tendo o feedback de vocês, eu posso ir estruturando cada vez melhor. Manda, pode mandar. Isso, só escrever. Tá? Que nem eu falei, não vou levar para o lado pessoal e não vou mudar meu estilo tão rápido, né? É mais para mim ter um feedback. Eu quero que vocês me deem feedback, assim, com relação ao que vocês gostam. E é que nem eu falei, por bem ou por mal, quando eu olhar de todo mundo, o formato também vai contar. Legal, obrigado. Vai falando aí, gente. Que aí depois, quando todo mundo já tiver falado bastante, a gente já fecha a aula. Se não quiser falar, fala, não sei. Eu não sei como responder isso. Escreve ali, não sei. Sei que eu cometi, né? Falei algumas coisas erradas, que nem nessa que eu falei em inglês, tá? Ah, não gostei que o professor falou inglês, mas aí também não se baseia nisso, tá? Pensa no formato da aula, para eu usar como formato na próxima. É legal, é difícil mesmo, a gente é questionado assim de repente, mas por outro lado eu faço mesmo para ser de repente, porque eu quero que vocês falem a primeira coisa que vem à mente. Vou perguntar de novo depois, vai ter outras chances de participar, né? É mais para mim ter uma noção geral, assim, né, gente? Tudo bem. Legal, já bastante gente participou. Tem alguém digitando ainda? Legal. Agradeço demais vocês terem falado, tá? A gente tem que aprender na vida. É uma coisa que é bem difícil, tá? Quando a pessoa critica, a gente já... Oh, vai ficar me criticando. Mas é lógico que, gente, no caso aqui vocês estão falando, é para mim usar para fazer as próximas aulas. Então, é de uma forma construtiva, né, gente? Não é uma crítica só para ficar diminuindo a pessoa. É o que a gente chama de crítica construtiva. E aí é bem legal. Por isso que eu peço mesmo para vocês falarem. Eu falei, quem não sabe falar de repente, nas próximas já pensa que a participação de vocês vai ser. Se teve alguma aula que você falou, nossa, esse professor, hein? Me avisa. Pode avisar durante a aula também, tá? Às vezes eu adoro que participe, que fale, tá? É isso que deixa a aula tão rica, né? Por isso que a gente faz ao vivo aqui, né?
Legal, mas eu gostei de saber que foram essas aí. Foram as que eu fiz mesmo um pouco diferente. Claro que entra um pouco o gosto e a utilidade, né? Eu penso nisso que eu vi que muita gente falou de vídeo. Sei que a de vídeo eu fiz um pouco atropelada também, mas é que eu fiquei sabendo de última hora que vocês tinham que fazer o trabalho de ciências e tal. E resolvi dar, mesmo que fosse meio que. A edição de vídeo avançada precisa de um curso próprio, né, gente? E não vão cobrar isso de vocês também para entregar o trabalho, tá? Basta que vocês saibam para que serve. A mesma coisa eu vou cobrar na prova. Legal? E com isso a gente encerra, gente. Tá? Deixo aberto espaço para uma dúvida, crítica, sugestão aí. Certo? Quem quiser já ir saindo. Eu agradeço demais a participação de vocês. Gostei que bastante gente respondeu. Lembrando que para mim é muito importante isso. Bem legal. Tá? Tchau, Fala, Ricardo. Tchau, gente. Valeu. Obrigado aí pelo